Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a arquiteta Carolina Araújo, que desenvolveu esse curso de Revit Architecture e que vai tirar todas as dúvidas de vocês conforme o aprendizado. Então aqui agora eu estou na página do Ugreen e com o login de vocês, o cadastro, vocês podem acessar toda a ementa do curso. Mas eu já estou aqui para fazer uma aula introdutória em relação ao material que vocês têm acesso, certo? Então, vocês têm acesso a esse material aqui atualmente. A biblioteca, 12 GB, ao curso completo, módulo 1, 2, 3, as imagens para renderização e o meu template. E agora, por fim, eu desenvolvi a apostila, como me foi solicitado. Eu fiz uma apostila bem básica, principalmente para aqueles que nunca tiveram contato com o Revit. Mas é bem interessante que tem certos conceitos de nível, elemento, família, categoria, componente. E tem também a introdução de uma residência. Lembrando que esse material aqui é exclusivo para esse curso. Isso é bem interessante, é bem importante todos vocês saberem que esse material, o template, tanto o curso, a biblioteca e as imagens, elas são totalmente vinculadas um com o outro. Ok? Então aqui está disponível para vocês e esse material aqui compõe em torno de 20 GB. Então vocês têm acesso agora a 20 GB de material em relação ao curso de Revit. Vamos abrir agora o Revit. A minha versão é em inglês. Na hora de instalar o programa, essa é uma opção que vocês podem escolher. Mas vocês devem estar se perguntando, isso faz diferença? Isso vai fazer diferença no meu aprendizado? Não, não vai, porque os atalhos, as ferramentas e os comandos são simplesmente os mesmos. Todas as ferramentas elas estão nos mesmos lugares. Então, não faz diferença, pode instalar português se você prefere, que isso não vai interferir no seu aprendizado. Outra pergunta que também vocês devem estar se perguntando é: o que eu faço com tudo isso? Aonde eu salvo? Aonde eu me instalo? Se eu me instalo ou não me instalo? Como que funciona? Então, isso é bem importante para todos, para saber aonde que isso vai no computador de vocês. Então, vocês instalaram o Revit. Eu estou com essa versão aqui 2014, mas pode ser 2015 ou 2016. Isso vocês que definem, porque todas essas versões estão disponíveis, versão estudante, lá no site da Autodesk. Lá vocês podem fazer um cadastro e baixar a versão que vocês quiserem. Ok? Então, o que fazer com esse material? Vocês vão criar uma pasta no computador de vocês. Pode ser uma pasta Revit, uma pasta com o nome de vocês. Criem uma pasta com que vocês possam salvar todos os arquivos de Revit, seja projeto, template meu ou de algum terceiro. Crie uma pasta Revit que também possa salvar as imagens e a biblioteca. Criada essa pasta, vocês salvam lá esse material aqui. Deixem salvo e nunca, muito importante, nunca excluam ou movam essa pasta. Porque o caminho que eu vou ensinar agora para deixar salvo todo esse material em relação ao Revit, esse caminho não pode ser perdido. Por isso que a pasta não pode ser alterada ou movida ou removida. Ok? Então, como que nós vamos adicionar o meu template no Revit? Essa interface do Revit, ao instalar o programa, ele tem essa interface. Então, aqui no R é o botão de opções. Aqui vocês têm o exportar, o salvar como, o arquivo novo e o abrir. Então, aqui nas opções, nesse botãozinho aqui, vocês vão abrir ele. Aqui vocês podem colocar o nome de vocês. E aqui na localização dos arquivos, vocês vão colocar o caminho
onde está salvo o template que vocês acabaram de salvar, certo? Então aqui, ó, tá vendo esses 3 pontinhos? Vocês vão clicar aqui e vão achar aonde que está esse template. O meu, no caso, está nessa pasta aqui. Pode ser em outro local no computador de vocês. E vocês vão simplesmente abrir o arquivo. E esse é o caminho. Por isso que essa pasta ela não pode ser removida, porque está vinculada com esse caminho, certo? Mais um dado importante também em relação ao template. O caminho do template também deve ser nomeado aqui, ó. Nessa aba aqui, essa aba deve ser exatamente igual a essa. Então, vocês podem simplesmente dar Ctrl+C, Ctrl+V. Dá um Ctrl+C aqui e dá um Ctrl+V aqui. Esses dois devem ser o mesmo. Aí, com um OK, esse template ele já vai estar aqui, certo? Agora, nós vamos colocar o caminho das imagens, que é também outro dado muito importante. Essas imagens, elas servem para o momento da renderização. O template está vinculado com essas imagens. Todos os blocos que estão dentro do template, seja parede, telhado, esquadria, as imagens que estão dentro do meu template, elas são exatamente essas imagens aqui, certo? Então, ó, por exemplo, essas madeiras, tem um piso lá, deck de madeira ou deck de garapeira que tem dentro do template, está utilizado um determinado material que está aqui, que está vinculado com o template. Então, por isso que esse caminho é muito importante. Esse momento que eu estou explicando para vocês é muito importante para que a gente possa iniciar um projeto. Então, vamos voltar aqui no Revit. Novamente, as opções do Revit. Aqui na renderização, Rendering, vocês vão clicar aqui. E aqui tem todas as minhas pastas de imagens. Então, como que eu vou adicionar? Por exemplo, vai estar uma fita branca igual essa. Vocês vão colocar esse maisinho. Estou fazendo como se não tivesse nenhum, ok? Vocês vão clicar nesse maisinho para adicionar uma pasta nova. Ao clicar aqui, ó, tem novamente esses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos é para adicionar a pasta de imagens. Vocês não vão adicionar imagem por imagem, porque são 4.6 de imagens para renderização. Então, vocês adicionam a pasta. Como que isso funciona? Da mesma forma que o template, vocês vão clicar nesses 3 pontinhos e vocês vão procurar aonde que vocês salvaram essas imagens. A minha, por exemplo, está aqui. E vocês vão dar um Open, por exemplo, Open. Esta pasta está vazia. Tá certo, Carolina? Tá certo que a pasta está vazia? Aqui ela não está vazia. Mas no Revit, ela não vai aparecer todas as imagens para renderização. Então, está correto. Ok? Vocês vão fazer isso uma por uma. São 24 pastas e as 24 elas devem estar aqui. Ok? Se não for colocado uma pasta, por exemplo, de blocos, de vidro ou qualquer outra coisa, ou madeira, não vai aparecer na hora da renderização. Quando vocês completarem um projeto lá na frente, desenvolverem a residência ou o edifício, na hora da renderização, vai que a grama esteja perdida. Isso não pode acontecer. Então, por isso que esse caminho que eu estou dando agora, ele é extremamente importante para a renderização, ok? Então, já adicionado o template e as imagens, a gente vai abrir um arquivo novo. Nunca abram direto no template, porque senão vocês não conseguem salvar o projeto como projeto. Vocês vão conseguir salvar só como template, e não é o caso. Nós vamos trabalhar com um projeto, então é um novo, ok? Aí ele vai me dizer quais os templates que tem dentro do meu Revit. Eu só tenho, no caso, o meu. De vocês
provavelmente vai estar adicionado também o template padrão que vem já no Revit. Então, vocês podem clicar nesse aqui, projeto, e dar um OK. Ao abrir esse arquivo, ele vai vir com essa formatação. Agora eu vou explicar para vocês o que cada barra dessas funciona e como que funciona e para que serve, certo? Então, essa barra primeira aqui, ela serve principalmente para salvar o arquivo, para salvar como, ou para abrir um arquivo novo, enfim. O Revit é um programa muito didático e muito dinâmico também, porque cada vez que vocês posicionam o mouse, ele diz ali para que serve, e no F1 também, se vocês tiverem mais dúvida ainda sobre o comando, se vocês apertarem, o Revit ele tem toda a descrição desse comando. Essa aba aqui do projeto contém toda a documentação do projeto de vocês. Então, está incluso nesse template essas vistas de ar-condicionado, por exemplo, arquitetura, que nós vamos trabalhar, elétrica, que contempla energia e iluminação, estrutura, que contempla o projeto estrutural e o madeiramento, o projeto hidráulico, que tem a captação pluvial, esgoto, incêndio, água fria, quente e reuso, projeto de prefeitura, que tem a arquitetura e os cortes que tem já pré-estabelecidos. Mas isso não é o foco, isso aqui é um assunto um pouco mais avançado, que não nos interessa agora, nesse momento, nessa aula introdutória. Eu vou minimizar todas essas abas desses projetos complementares. Eu vou deixar só o arquitetônico. Então, aqui em arquitetura, a gente tem as plantas de piso, térreo, segundo, terceiro pavimento e cobertura. Aqui são as plantas de forro. Aqui são as vistas 3D. As elevações, as 4 e os cortes, que tem 2 já pré-estabelecidos. Vou abrir agora a planta do pavimento térreo. Essas são as 4 elevações, que são exatamente essas daqui, e esses são os cortes, que são exatamente esses 2, ok? Mas antes de falar sobre elevação e corte, eu vou mostrar sobre essa barra arquitetura, que contém todos esses elementos e componentes. Esses componentes significam parede, porta, janela, componente, coluna, telhado, forro, piso, parede cortina, o grid da parede cortina e o montante da parede cortina. Nessa aba aqui nós temos corrimão, rampa e escada. Esse momento aqui eu vou falar no curso mais para frente e não nessa aula introdutória, certo? Aqui em parede, no template, vai vir todas essas paredes aqui. Então, eu vou dar um ESC. Aqui contém a documentação do projeto, todas as etapas do projeto. Aqui contém as folhas e aqui contém as tabelas. Nessas abas aqui, contemplam tudo em relação ao Revit, tudo que ele pode nos oferecer, certo? E aqui contém as informações de cada elemento. Aqui em arquitetura, como eu já falei, até essa aba aqui, são os componentes que nós vamos trabalhar mais em relação ao projeto. Aqui em estrutura, são os pilares estruturais, as colunas, as paredes estruturais, as vigas, treliça, enfim. Aqui no inserir são as imagens que a gente pode inserir, imagens tanto para documentação de projeto ou imagens para renderização. Aqui em anotação, a gente tem as cotas, textos, tags, simbologias e
principalmente o que compõe a documentação do projeto em relação à anotação, simbologia de anotação. Análises, nós não vamos utilizar isso no curso, eu não vou ensinar, porque é mais isso em relação à análise de condicionante. Essa é uma outra etapa do Revit que mais para frente a gente pode utilizar. Massa e terreno, topografia e modelagem no local. Colaboração, isso em relação ao workset também é uma parte muito avançada, quando tem 3 pessoas trabalhando ou mais em um mesmo arquivo. Vista, aqui a gente vai utilizar bastante durante todo o curso, que tem os cortes, as plantas de vistas, 3D, as elevações, enfim. Aqui também tem a parte de materiais, que significa o gerenciamento de todos esses materiais. Os plugins, esse aqui eu vou provavelmente falar na aula de Lumion, que tem o plugin colada. E o modificação significa que toda vez que a gente selecionar uma parede, ou esquadria, ou rotacionar determinado elemento, nós vamos utilizar o modificar, certo? Então, nós vamos voltar aqui para o nosso arquitetura e parede. Como eu havia falado, aqui informa toda a informação em relação a essa parede. No template, todas essas paredes já vêm configuradas. Parede cortina, parede externa de concreto, drywall, cerâmico, concreto, cerâmico. A gente vai utilizar em um primeiro momento interno, cerâmico, tinta. Importante que esses parênteses significam a espessura da parede. Então a minha parede ela tem 15 centímetros de espessura. Eu vou clicar nela aqui. E aqui me possibilitou a caixa de desenho do Revit. Essa linha, se eu clicar aqui, eu posso fazer uma parede. E se eu selecionar, por exemplo, o retângulo, ele vai fazer um retângulo direto. E as cotas, vocês não se preocupem com as cotas, porque elas não são cotas permanentes, são cotas temporárias. Significa que elas não existem no projeto, mas elas servem como auxílio. Por exemplo, aqui está 1,15 m, eu posso colocar 2, por exemplo, que ele vai alterar. Então, nesse primeiro momento, a cota não é importante. Eu vou excluir essa minha parede daqui e vou criar mais uma aqui para a gente poder desenvolver um piso. Vejam que o Revit ele é bem fácil de manusear. Qualquer disparo que você dê em relação à parede, ele dá informação sobre o ângulo, a distância, uma cota temporária, enfim. Aqui no caso nem precisava de uma parede, essa aqui, nessa bolinha, vocês simplesmente podem avançar para cá e ele automaticamente já inclui com a outra parede. E nesse momento também vocês podem querer ver essas paredes em 3D. Aqui na vista vocês selecionam aqui, 3D View, vista 3D. Aqui está as nossas paredes em 3D. Eu vou voltar aqui para o pavimento térreo. Importante também que com o Ctrl Tab do teclado, vocês não precisam ficar clicando aqui nessa... Toda vez que vocês querem mudar de vista, vocês não precisam ficar clicando aqui, ó. Com o Ctrl Tab, ele simplesmente abre todas as janelas abertas do projeto. Ok? Vamos voltar aqui para o térreo. E eu vou adicionar um piso. Arquitetura. Cadê meu piso? Aqui. Aqui, nessa linha verde, significa que eu posso selecionar um lado da parede. Vejam que eu seleciono o lado interno da parede. E aqui eu posso simplesmente ou mover essa linha para cá, ou dar um trim. Também, isso eu ensino mais precisamente na aula de piso, certo?
E para fechar o piso, ele tem que estar com os 4 lados exatamente fechados. E eu dou um OK para finalizar o meu piso. No caso, esse é um porcelanato branco, mas tem outras opções aqui. Laminado, granito, granitina, paver, grama, deck, asfalto, argila. Eu vou deixar no porcelanato mesmo. E vou criar mais um aqui. Ou simplesmente o piso eu também posso fazer desta forma, ou com a linha. Com a linha eu posso selecionar cada canto da minha parede. Eu fecho e eu posso, por exemplo, concreto 20. Tá lá meu piso. Mais um dado interessante aqui nessa aula introdutória é a questão das esquadrias, portas e janelas. Para adicionar uma família, a gente pode vir aqui em componente e carregar uma família. Ao carregar uma família, vocês vão, por exemplo, procurar aonde que está aquela pasta que vocês salvaram, que estão essas famílias aqui. Opa, essas famílias aqui, certo? Mas vocês podem fazer de uma outra forma. Existem 2 formas para adicionar uma família dentro de um projeto. No Revit mesmo, essa forma que eu acabei de fazer, de carregar uma família, procurar a pasta e simplesmente colocar a família aqui. Ou vocês podem abrir, por exemplo, qualquer pasta dessas, vamos casa e jardim. Vamos visualizar. Vocês, eu quero esse vaso, esse ofurô aqui. Vocês podem simplesmente abrir a família e carregar pela própria família. Mas como eu estou falando sobre esquadria, a esquadria ela está em arquivos independentes. Ícones grandes. O meu arquivo de esquadria, que é esse aqui, vocês podem abrir ele. E aqui eu tenho tudo em relação ao que está vinculado ao template. Eu digo isso em relação às faixas de vista, tabelas, etc. Então aqui eu tenho, é mais fácil de visualizar as esquadrias quando elas estão assim, uma do lado da outra, né? Aqui são as portas, aqui as janelas e aqui alguns gradis. Vamos ver uma porta aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Porta de vidro com uma esquadria de correr. 1,5 por 2,10. Eu quero essa no meu projeto. Então, de uma maneira muito mais fácil, eu posso dar Ctrl C, Ctrl Tab no teclado para eu chegar no meu projeto e Ctrl V. Eu vou dar um OK. E a minha porta, ela já veio. Vejam que a parede está pronta para descontar a informação dessa porta. Certo? E está lá a minha porta. Basicamente era isso que eu queria falar para vocês nessa aula introdutória. É assim que eu trabalho com esses arquivos, com o template, com a biblioteca. É muito mais fácil abrir a biblioteca aqui na pasta e depois inserir no projeto. E as imagens, eu já expliquei, elas estão vinculadas também com cada piso, esquadria, parede, tudo em relação ao que já está configurado no template. Se alguém tem interesse em saber um pouco mais como funcionam essas etapas de projetos complementares, eu aconselho a assistir essa minha palestra que eu dei no CONA, no Congresso Online de Arquitetura. Aqui, por exemplo, deixa eu dar uma avançada aqui, eu utilizei um projeto, vocês podem ver que eu utilizei um projeto que já está em todas essas etapas de projeto.
Então, se alguém quiser saber um pouco mais sobre como funciona disciplina e subdisciplina, que é uma parte muito avançada do template, que não está vinculado isso junto com o curso, eu não explico isso no curso, e sim nessa palestra aqui, que eu acabei disponibilizando na página do Will Green. Então, se alguém quiser, pode acessar aqui, que eu explico como que funciona disciplina e subdisciplina de projeto. E também alguém deve estar se perguntando, eu queria muito saber logo de cara como que funciona essa representação que você deixa as suas plantas, cortes e elevações. Então, vou adiantar para vocês que essa aula, deixa eu só sair daqui, essa aula ela está no módulo 3, curso completo, módulo 3, ela é a aula 50, perdão, módulo 2. 50. Aula 50. Representação artística em plantas, cortes e elevações. Essa é a minha aula favorita. Eu adoro representação de projeto. Ok? Então é isso, pessoal. Eu espero muito ter contribuído. Eu espero muito ainda contribuir com o aprendizado. E mais uma coisinha aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar um e-mail. Meu e-mail se encontra lá na segunda página da apostila, ou então, com o login de vocês, aqui em fórum, vocês podem simplesmente adicionar uma dúvida, uma sugestão, alguém aqui já fez. Vocês podem adicionar uma sugestão, uma dúvida, e eu ou o Felipe, nós estamos prontos para atender vocês. Ok? Então, até a próxima e um abraço!